Sejam bem-vindos ao podcast Filosofia 2, temporada 4. Hoje a gente vai fazer o episódio de encerramento. E nessa temporada, em que a gente está falando sobre relações humanas, nós vamos fazer duas coisas hoje. Nós vamos falar sobre um livro, porque nessa temporada nós falamos sobre livros, e o livro é O Mal-Estar na Civilização, do Freud. E nós faremos um balanço dos nossos métodos, propósitos e fins de abordagens aqui do podcast para apontar os rumos para a nova temporada. Vamos nessa, dona Evelyn Lima? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Evelyn Lima e eu sou sua professora de filosofia cotidiana. E isto aqui é o podcast Filosofia 2. Então, dona Evelyn Lima, vamos começar falando sobre o livro, né? O que você separou pra gente de contextualização do livro, de questões do livro? Como a gente vai falar depois, você vai explicar pro pessoal os rumos que a gente vai tomar na próxima temporada, né? As revisões que a gente vai fazer dessa, o rumo que a gente vai tomar na próxima. Eu escolhi a gente não fazer um destrinchamento muito detalhado do livro, até porque hoje a gente tem menos tempo e eu tô resfriada, então eu vou poupar vocês de escutarem a minha voz por muito tempo. Então eu vou pegar dois conceitos principais só e vou jogar algumas perguntas pra roda e a gente vai falar em cima desses conceitos de modo um pouquinho mais livre e não fazendo uma estruturação do livro, como a gente fez nos outros. Pode ser? Pode ser. Combinado? Então tá, a gente vai pegar o Mal-Estar na Civilização, como você falou, e eu acho que vale a gente pegar a ideia central do livro, vou falar sobre ela, vou falar sobre dois outros pontos importantes. Então, essas três coisas, ideia central, os outros dois pontos importantes, a gente vai passar por isso, mas eu vou sempre jogar uma pergunta pra gente falar disso de forma mais solta. O Freud, né, autor do Mal-Estar na Civilização, esse é um livro muito, muito famoso do Freud, né? Ele é sempre trazido em contextos diferentes, desde da própria psicanálise até discussões sociológicas muito importantes. O Freud está escrevendo nesse livro depois da Primeira Guerra e um pouco antes da Segunda, e está analisando uma sociedade, portanto, que está passando por conflitos muito sérios. E isso está reverberando na clínica do Freud. Então ele vai fazer uma análise sociológica, partindo da visão psicanalítica dele, de como que o indivíduo e a sua subjetividade se inserem nesse meio, nessa sociedade, e como que isso gera conflitos, vindo da sociedade para o indivíduo e do indivíduo para a sociedade, como que essa dinâmica acontece. Com certeza a gente não vai concordar com tudo e a gente não vai passar detalhadamente, porque ele está partindo de uma visão com pressupostos psicanalíticos que ele já explorou na sua teoria antes desse livro, mas que a gente vai poder discutir eles depois. Então, a tese central que importa pra gente aqui no tema do nosso episódio é que a civilização ou a cultura, acho que no português funciona melhor a civilização, porque esse conjunto de informações coletivas que fazem a gente conviver, mais do que outras especificidades de cultura, você pode falar sobre isso depois, mas a civilização é para o Freud fruto de repressão, sempre. Então, para a gente se organizar em sociedade, a gente passa, enquanto indivíduo, enquanto subjetividade, necessariamente por algum tipo de repressão. E aí a gente vai explorar daqui a pouco essas repressões. E se a gente passa por essa repressão, isso causa um sofrimento psíquico, subjetivo e inevitável. Por isso é um mal-estar. Porque a civilização cumpre um papel, inclusive de organizar a sociedade e os indivíduos, mas isso acontece às custas de pulsões ou de impulsos que precisam ser reprimidos necessariamente no indivíduo e, portanto, tem um sofrimento, tem uma perda. Então, a civilização vai se estabelecer sempre nesse conflito entre indivíduo e sociedade. Por isso que esse livro foi escolhido para a gente falar aqui.
porque a gente vai discutir sobre como que viver em sociedade é abrir mão de coisas importantes enquanto sujeito único e individual. Quer comentar ou eu posso seguir para os próximos? Quer comentar essa ideia geral já? Não. A, a, a escolha das palavras entre civilização e cultura. As duas traduções há. Talvez a etimologia ajude a gente a ramificar o negócio, né? A especializar o negócio. Porque civilização vem de civitas, que é cidade. E, portanto, é um tipo de cultura específico. É um tipo de cultura urbana. E você falou que a melhor tradução seria civilização e não cultura? Para português, sim. Porque ele não está falando de cultura em geral, ele está falando de uma cultura específica, é isso? Não, porque cultura na nossa língua não tem, ela tem um sentido mais amplo. De que forma? A gente pode, quando a gente fala sobre apenas comportamentos específicos de um determinado grupo, isso é uma cultura. Isso não tem necessariamente um aspecto negativo, nem necessariamente positivo, e nem tem também necessariamente a ideia de que carrega consigo os seus elementos de organização do grupo de forma mais rígida, como acontece com a civilização. Quando a gente fala em civilização, a gente já, para o português, já tem esse peso dessa coletividade que organiza melhor os indivíduos para que eles funcionem e eles caminhem juntos. De determinado jeito. De determinado jeito. Enquanto que cultura tem um sentido que pode ser ampliado de outras formas. Não Então, para necessariamente repressor. não necessariamente repressor e não necessariamente civilizatório. Ele pode ser só um conjunto de regras e valores de um grupo. Isso é uma cultura. Então, ele está falando desse conjunto mais amplo que organiza, direciona e manda todo mundo para um determinado comportamento, digamos assim. Então, cultura pra gente poderia soar uma coisa até positiva se a gente falasse assim, não é. É civilização, de fato. Quando eu era professor de ensino médio, o conceito operacional que eu dava de cultura, porque a gente tinha que falar sobre cultura em aulas de redação, por exemplo, era conjunto de hábitos e valores. Foi conjunto de hábitos e valores é cultura. Então pode ser uma cultura grupal, uma cultura de um país e tal, uma cultura dentro de uma cidade, de um grupo, né? E quando você pensa em civilização, vem o que na tua cabeça? Quando você fala em civilização, estamos construindo uma civilização. Vem um tipo de cultura urbana, ligada a ativitas. Vem um tipo de modo de ser, uma vestimenta, um código de ética bastante rígido. Vem a separação entre civilizados e bárbaros. Que tem um peso de organização, de como agir mais forte do que só a cultura, né? O que são os civilizados versus os bárbaros, né? Os civilizados são aqueles que acham, nessa visão geral, né? Genérica que eu tô falando, que acham uma forma coletiva de se comportar, que organiza melhor esses indivíduos para virarem uma coletividade. Sim. Em comparação àquilo que seriam os bárbaros, que seriam talvez menos organizados, mais instintivos, mais soltos do que aqueles que são civilizados. Certo. Mas o termo em alemão é Kultur. Então, teoricamente seria cultura. Mas para o sentido que a gente usa, civilização funciona melhor. E o mal-estar também é importante, porque acho que no inglês, traduzindo do inglês para o português, seria a cultura e os seus descontentes. Mas fica insuficiente, porque ele não tá falando só de descontentamento, ele tá falando de uma tensão. Quando você fala que você tá com mal-estar, você tá com desconforto. É um desconforto, é um mal-estar mesmo. Essa expressão é melhor do que só... Porque descontente parece que só tem gente insatisfeita no meio dessa civilização. E não é isso. Ele tá dizendo que a própria constituição da civilização gera um desconforto. E insolúvel, inclusive. Depois a gente chega lá. Mas gera esse desconforto. Então, um mal-estar na civilização parece ser uma boa tradução. Bom. E já ajuda a gente a entender o que vai vir a seguir, né? Então tá, então posso ir em frente? Pode. Tá, eu separei 3 pontinhos aqui pra dar um resumo, depois a gente pode até botar em texto se ajudar pro pessoal, mas aí depois eu vou ponto a ponto e jogando perguntas antes de avançar. Esse resuminho é só pra deixar uma visão geral, antes da gente ir pra parte, né? Então, como eu falei, a civilização se constitui e exige a repressão de alguns elementos importantes da subjetividade, e isso produz um sofrimento no indivíduo, um sofrimento subjetivo, que é estrutural dessa própria organização. E aí o Freud, as partes que interessam pra gente, melhor dizendo, porque ele vai falar de outras coisas, mas as partes que interessam pra gente eu separei, são 3 pontos. Primeiro, o nosso objetivo central como ser humano é buscar felicidade. Isso o Freud está de acordo.
Mas só que essa felicidade que a gente busca, que é uma felicidade entendida como uma maximização de prazeres e uma diminuição de sofrimento, é incompatível com o resto do mundo, que não seja a nossa vontade. Então a gente já começa a ter Essa é um uma premissa conflito. dele? Já começa a ter um conflito entre aquilo que a gente busca, que é felicidade, e a gente costuma entender a felicidade como esse desejo de maximizar prazer e diminuir dor. Só que isso é incompatível com como as coisas vão se comportar em todo o resto que não é a gente mesmo. É interessante que ele passa dessa Então, concepção de felicidade, né? Que não é nada óbvia, não é nada consensual e é bem e parcial, né? ele vai dizer, inclusive, que é por isso que é impossível a gente ser feliz. Não, partindo dessa concepção, Sim, óbvio. mas é porque na verdade, ele tá partindo da concepção de como a gente costuma entender felicidade para gerar a discussão dele do porquê que existe um mal-estar, entende? Então a gente costuma fazer isso. A gente tem um impulso para Ah, tá. maximizar. Ele não tá defendendo essa Não, concepção, ele tá defendendo dizendo que como a é melhor, daí não. que a Ele tá dizendo, sociedade a gente parte. parte daí. A gente Tá. costuma ter um impulso de maximizar prazer, Entendi. diminuir dores e achar que isso é felicidade, chamar essa maximização de felicidade. Só que ela é inexequível. Então Entendi. isso já vai ser desde sempre fadado ao fracasso. Vai ter um ponto interessante que ele vai dizer, inclusive, que a felicidade, ela não é um estado. Ela é Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria usar a palavra precisa, porque é interessante a forma como ele coloca. Se eu não achar aqui, eu busco depois enquanto você estiver falando. Acho que é melhor. Mas ele vai... melhor buscar depois. Mas ele vai opor a felicidade como esse estado constante que a gente acha que pode alcançar e ela sendo momentos episódicos, na verdade, né? Mas ele já defendendo uma concepção de felicidade. Aí deixa de lado, por enquanto, deixa eu avançar. Então a felicidade tem a gente costuma ter essa busca, só que ela não é execuível. Por quê? Porque a gente tem algumas fontes de desprazer que a gente tenta suprimir, mas que elas vão estar sempre aqui. Como o nosso corpo é uma fonte de desprazer, ele envelhece, ele padece, ele causa dor e etc. O mundo externo é uma fonte de desprazer, porque ele está o tempo inteiro em conflito com a gente. E as relações são uma fonte de desprazer. Então, entender a felicidade dessa forma que a gente costuma entender já gera um conflito. Porque as fontes de desprazer que a gente tentaria eliminar, já que a gente está tentando maximizar prazer e diminuir dor, já não podem ser eliminadas 100%. Então ele já começa o livro trazendo esse conflito. Mas a gente, como eu falei, é só um resumo. A gente vai parte a parte, calma. se acalme, se aquiete. Não, não tô nem contestando, só tô querendo entender o ponto do resumo. O ponto é esse que eu acabei... Não, o ponto do resumo não, o ponto do Freud, quando você tá resumindo a posição dele. Só quero saber se é o que ele tá defendendo ou se é o que ele tá fazendo um apanhado. E aí a cultura entra aqui como uma forma de organizar e proteger esse conjunto de indivíduos, mas sempre exigindo alguns sacrifícios subjetivos para que ela aconteça. Que é as repressões que a gente vai chegar lá, que eu mencionei. E nesse resuminho, então, o ponto interessante é a gente vai estar sempre para viver junto e para fazer a civilização funcionar, colocando à prova, ou vai estar sempre às custas do nosso bem-estar psíquico, 100%, digamos assim, pelo menos. Ou seja, não vai existir esse bem-estar pleno, porque viver em conjunto exige sacrifícios de subjetividade que são incontornáveis. Então, viver junto sempre gerará um certo mal-estar individual, porque eu preciso de certos sacrifícios individuais subjetivos para que o coletivo funcione. Então, posso ir para as partes mais devagar? Ou você quer comentar alguma coisa ou deixar algumas perguntas para a gente tentar responder depois? Não? Então, beleza. Então, vamos começar desse ponto da felicidade. O que exatamente a gente vai entender por felicidade, acho que é a questão que o Freud está colocando ali. O que ele vai colocar felicidade é a busca maior do ser humano. Nossa, é a nossa finalidade. Agora, o que a gente entende por ser feliz é exatamente o que dá para gerar felicidade de fato ou não? Ser feliz é de fato aumentar dor e diminuir prazer, ou isso vai ser um problema se a gente continuar entendendo felicidade desse modo? Então ele está fazendo uma discussão, digamos assim, entre aquilo que a gente costuma entender, o que a gente busca, o que a gente costuma entender como aquilo que satisfaria essa busca e aquilo que ele acha que de fato vai acontecer, entendeu? Então ele está discutindo no texto essa movimentação.
o Freud vai partir de uma premissa que eu acabei de mencionar. Todo mundo, todo ser humano, o objetivo é ser feliz. Mas ele vai desmontar essa ideia de que a felicidade, do modo como a gente entende, que, ou seja, uma satisfação duradoura, aumento de prazer, diminuição de dor, um prazer constante, eu vou ser feliz quanto mais prazer eu tiver por mais tempo. Ele vai desmontar essa ideia desse modo como a gente costuma entender. E ele vai dizer que, na verdade, isso que a gente entende por felicidade é incompatível com as exigências da realidade, do mundo como ele se comporta. Então, ele vai dizer o seguinte, e aí ele dizendo, a gente é movido por princípios de prazer. Por isso que a gente tem a impressão de que isso é fonte de felicidade. A gente quer desejar, a gente quer realizar, a gente quer sentir prazer, a gente quer se gozar dos diferentes sentidos da palavra, no caso do Freud, sexual, inclusive. Mas a gente tem 3 obstáculos a esse nosso ímpeto de buscar prazer. O corpo, que envelhece, adoece, é limitado, padece. A natureza, o mundo externo, que é imprevisível, que é hostil muitas vezes, que não está dentro do nosso controle, e os outros seres humanos, que eu acho que é o que mais interessa a gente na discussão desse podcast, que é as pessoas com quem a gente convive. E isso frequentemente gera frustração, frequentemente gera competição e frequentemente, enfim, gera desconforto, dor, machuca a gente de formas diferentes. Censura, né? Censura. Frequentemente gera censura. Então o ponto dele é: a gente, vê se você tá me acompanhando, a gente busca felicidade como ser humano. Só que a gente costuma entender felicidade como esse prazer duradouro e essa diminuição da dor. Só que se eu entendo felicidade assim, eu vou estar num conflito permanente. Porque as 3 maiores fontes de felicidade são coisas incontornáveis, que são essas 3 que eu mencionei agora. São fontes inevitáveis de sofrimento. E aí tem uma afirmação dele que resume isso. A felicidade duradoura é impossível. O melhor que dá pra gente fazer é tentar diminuir esse sofrimento dentro de alguns mecanismos possíveis. Mas essa ideia de que a felicidade é essa fonte de prazer constante não existe. Só uma Portanto, pergunta, ele lança outra noção de felicidade ou ele só trabalha com essa? aqui ele tá começando a trabalhar com a noção que a gente tem de felicidade. Ele não tá defendendo não aqui, ainda. no livro inteiro. Aí a gente chega lá depois, pode ser? Não, pode ser, mas não quero estabelecer um conflito, não. Só quero entender. Ele vai desenvolver outras coisas mais à frente? Ou ele vai ficar com Vai essa desenvolver conversa? outras coisas mais à frente. A gente vai seguindo e acompanhando o roteiro, pode ser? Pode Não, ser. porque senão não vai adiantar, eu vou ter que trazer outra parte lá pra frente. Meu esforço é só de entender. Eu não quero estabelecer nenhum conflito ainda, não. Ele vai desenvolver muita coisa lá na frente. Vai. Eu não sei se a gente vai conseguir passar por todos pelos motivos que a gente falou desde o início, né? De limitação de tempo e tudo mais, mas eu posso tentar correr, se você achar melhor. Mas aí só você vai falar, se você correr. Bora estabelecer o que der a gente fala, o que não der a gente não fala. Nosso objetivo não é dar aula sobre o livro, nosso objetivo é conversar sobre ele. E aí, o que você acha, então, do que a gente viu até agora? Dessa percepção... Você, pessoalmente, independente do que o Freud falou, mas essa ideia de que a gente entende felicidade desse modo, você acha que a gente, de modo geral, hoje, como diagnóstico, concorda com essa visão de que a felicidade é isso ou não? Se não, você acha que a gente entende felicidade de modo cotidiano, de que forma? Continua sendo essa a concepção popular de felicidade, sim. Ser feliz é ter prazer, é ter alegria e é estar contente. Para grande parte das pessoas, eu diria para a maioria delas. E o diagnóstico está correto. Se essa for a concepção, então você não vai ser feliz, obviamente, porque os obstáculos são intransponíveis. O que eu estava pensando em trazer para a discussão, e por isso que eu perguntei se ele vai desenvolver o conceito de felicidade, é que, certíssimo, a felicidade tem como obstáculo o corpo, o mundo e os outros. Mas o corpo, o mundo e os outros não são só o obstáculo para a felicidade, eles são os meios para a felicidade. Porque como é que você vai ser feliz sem o seu corpo, sem o mundo e sem os outros, entende? Então, acho que a mesma objeção que diz que a gente não é feliz duradouramente, ela poderia ser usada nessa mesma premissa para falar sobre o quanto a felicidade só é possível mediante o uso do corpo, do mundo e dos outros, né? Não tem como ser feliz de outra maneira. Então, o obstáculo é o caminho, que é uma premissa de um livro de autoajuda, inclusive, estoico. Não é? É isso que eu tava pensando. Como é que é esse último ponto aí que você falou? De autoajuda?
O Obstáculo é o Caminho, é um livro de autoajuda. O Problema é o Caminho, alguma coisa assim. Porque Ele os sempre tem obstáculos ótimos nomes nos livros de autoajuda. sempre têm ótimos nomes. Porque ele tá falando que esses 3 são obstáculos que não dá pra transpor. Se a gente entender a felicidade como esse prazer Mas o duradouro meu e ponto, constante. mas o meu ponto é qualquer felicidade, qualquer concepção de felicidade vai passar pelo nosso corpo, pelo mundo e pelos outros, porque não tem outra maneira de ser ser humano. Não tem outra maneira de ser ser humano. A gente não é só espírito, né? E, portanto, se a gente é, como dizia Aristóteles, uma alma encarnada, alma aí, né, pode ser do sentido transcendente ou só no sentido de mente mesmo, né? Se a gente é uma mente num corpo, bom, a gente é um corpo, a gente se relaciona e a gente está no mundo. Portanto, isso não é necessariamente falando só um obstáculo. Isso é um obstáculo, mas ao mesmo tempo é o caminho para ser feliz. Por isso que eu falei do título de autoajuda. O obstáculo é o caminho. Por isso que eu estava perguntando, ele vai desenvolver essa concepção de felicidade porque me parece que qualquer concepção de felicidade tem que admitir isso. Só dá para ser feliz com o corpo, com o mundo e com os outros. Mas nem toda concepção de felicidade vai dizer que eles são obstáculos. Eles vão estar envolvidos, sim. O que ele está apontando aqui é Eu tenho que minhas dúvidas. se eu entendo a felicidade desse modo, esses 3 elementos viram obstáculos. Porque eles nunca vão conseguir se relacionar com a gente, com a nossa subjetividade, de modo a causar prazer sempre. Corpo, mundo externo e pessoas são fontes de desprazer. Se eu acho que a felicidade é eliminar desprazer o máximo possível, essas 3 coisas viram obstáculos fortes. Agora, que elas vão sempre existir... Mas ao acho mesmo que sim. tempo é por elas que a gente sente prazer, não é? Então essa concepção de felicidade do prazer também não pode prescindir dessas coisas. Sim, sim. Eu só sinto prazer pelo meu corpo quando ele está sendo estimulado pelo mundo e pelos outros. Sim. Mas não acho que ele discorda disso, não. Acho que ele tá só diagnosticando os problemas que surgem se a gente não se atentar para esses pontos. Acho que ele está diagnosticando que as pessoas que têm essa concepção de felicidade nem pensam nisso, né? Elas só querem eliminar. E Com elas isso, não, elas vão gerar mais desconforto e elas- mais desprazer. elas não estão vendo que é algo que querer eliminar, isso é ineliminável, e no limite, elas eliminariam até a possibilidade de sentir prazer. Porque o prazer só é possível via essas 3 coisas também. Exatamente. Eu acho que a gente entende felicidade talvez como um direito hoje, né? Ser feliz é quase um direito. Nesse sentido de ter prazer, né? E da forma como a gente costuma entender hoje mesmo, assim. Não, Que nos a Estados Unidos felicidade tá lá na Constituição deles, a busca da felicidade, the pursuit of happiness. É um direito. é um direito, então. Mas eu acho que me parece que o Freud está vendo como uma exceção. A felicidade nesse sentido, nesse estado permanente. Ela não é um direito, ela é uma exceção. Uma parte do tempo a gente vai estar lidando com desconfortos. Sim. E isso faz parte do todo, né? E até aí Mas- é Schopenhauer puro. O Schopenhauer advoga essa mesma concepção de felicidade. Ele parte da noção de que felicidade é busca de prazer e alívio da dor. Ele constata que não dá para buscar prazer de modo mais duradouro do que evitar a dor. E ele fala que nos resta, no máximo, evitar o máximo de dor. Essa é a felicidade possível. É um pouco do que ele está dizendo aqui. Mas partindo dessa concepção. E o Schopenhauer parte. Eu não parto, mas por isso que eu tô Sim. curioso. Mas eu acho que a gente pode avançar porque, como a gente tem menos tempo, eu falei, eu só separei 2 tópicos e a gente já tá querendo discutir muito no primeiro. Esse é o primeiro. E tem vários outros no livro, inclusive interessantíssimos, que eu gostaria que tivessem na roda. Mas qual que é o seu? Você não falou o seu ainda. Deixa eu trazer o resuminho mesmo, senão a gente não vai conseguir avançar. Tá. Porque eu quero chegar mesmo no segundo, que tem mais valor ainda pro tema da temporada, pra gente encerrar sem fugir do tema do Enem. Porque eu trouxe esse porque a gente precisa disso pra entender o segundo mais. Mas Tá se a bom. gente ficar, a gente vai discutir sobre felicidade, e é um ótimo tema, mas poderia virar um tema de um episódio só, né? Tá bom. Mas um ponto ainda que eu queria destacar nesse antes de ir pro segundo, que tem um ponto interessante que ele vai trazer, que a gente tem algumas estratégias, uma vez estabelecido esse conflito com esses 3 polos, algumas estratégias para lidar com isso. Né? Não, ele não está defendendo que essas estratégias são boas, não. Ele está dizendo que a gente lida com elas de 3 formas. Tentando diminuir a dor que vem desses 3 polos: corpo, mundo externo, natureza, enfim, e as relações, né? Uma delas é abuso de substância. Álcool e drogas, como diria nosso Álcool e drogas, professor. como diz um professor muito querido meu. Aliás, posso contar essa história rapidinho? Pode. Teve uma época, eu tava no mestrado já, porque esse professor ele me orientou no mestrado, né? Achei que eu tava no final da graduação, mas eu tava no mestrado. E eu tava numa fase bastante depressiva da vida, né? No final da graduação, até concluir o mestrado, foi um período muito difícil emocionalmente.
E aí eu fui cooptada pelas autoajudas, numa única vez na minha vida que eu fui realmente cooptada por eles. Alô, Moja Cohen? É. E eu comprei, sabia disso, Kevin? E eu comprei um livro da Monja Cohen nessa época, depressivaça que eu tava. Me cooptou total, precisava de alguma solução pra vida. E aí eu li um livro que é O Sofrimento é Opcional, uma coisa assim. Que, enfim, nem é tão horrível assim, porque no final das contas são algumas técnicas de meditação que ela passa. Budismo soft, né? Assim, é um livro curtinho, então assim, não é um livro que defende muita coisa, ele vai trazer o conceito central de sofrimento Budismo soft. do budismo, Mas ainda assim é budismo. mas depois ele vai trazer uma série de técnicazinhas, assim, de meditação, que são efetivas de fato, né? Respiração e tudo mais, né? Presença e tudo mais. Que é útil. Mas eu fui cooptada nesse período por essa autoajuda budista, especificamente, né? E aí eu tava indo pra universidade e tava lendo esse livro. Levei o livro no ônibus, tava esperando o meu orientador chegar, tava sentado no banquinho lá do PPG, lendo, Programa de pós-graduação. lendo esse livrinho, O Sofrimento é Opcional, né? Segurando assim, tava aparecendo o título. Aí o professor Marcos, chegou, veio assim do jeitinho dele, né? Todo solto. Veio lá, quando ele viu o título, ele virou pra mim e falou: álcool e drogas, resolve. Eu nunca mais esqueci essa frase, assim. Álcool e drogas, pronto. Então, de certa forma, Freud, concordando com Marx, ele tá dizendo assim: uma das nossas estratégias de lidar com esses polos que são fonte de desprazer é álcool e drogas. Enfim, inclusive os ansiolíticos e antidepressivos, Drogas. enfim, drogas. Lícitas ou ilícitas. Lícitas ou ilícitas, pra acalmar ou pra agitar, mas são... Café, inclusive, entre Café, inclusive, estimulante. são uma das nossas estratégias mais comuns é aderir a substâncias para que tentem tirar essa dor que viria dessa fonte e tente também trazer prazer, né? Também essa é a função. Então, eu quero diminuir a dor e aumentar o prazer. E aí, uma das chaves para isso é usar essas substâncias. Uma outra são fugas de ordem mais, não sei se é subjetiva, mas fugas que vão para uma negação da realidade, segundo ele, assim. Então, a gente recorrer às fantasias de um modo geral, a gente recorrer à religião entra aqui para o Freud como um tipo de fantasia que é uma fuga para lidar com essa dor ou maximizar esse prazer, entender a realidade fugindo dela de algum modo. Negações, de modo geral, na visão dele, né? Negações da realidade. E o outro aspecto, talvez aqui um pouco mais positivo, são as compensações culturais, efetivamente. Então, uma forma de lidar com isso é também compensando culturalmente. Aqui que vai entrar a gente lidar com essa dor a partir do trabalho, da arte, do consumo, aí é mais negativo, das nossas performances sociais de modo geral. Ele separa o segundo elemento do outro. O segundo elemento não é cultural para ele? Não, porque esse terceiro ele é mais, aí sim, no sentido que a gente usa de palavra cultura, assim, de produções artísticas e produtivas de modo geral. Lá ele tá separando só as negações da realidade, não que elas não sejam cultura, entendeu? Ele não tá definindo cultura aqui, ele tá só classificando para ajudar a entender, né? E aí ele vai isolar esse terceiro elemento porque ele acha que ele é muito significativo. O livro começa fazendo uma discussão, inclusive, de qual que é a fonte da nossa necessidade de religiosidade. Uma discussão dele com um colega. Então, que eu deixei de lado porque eu não cabia aqui. Mas então essa nossa tentativa de lidar com o mundo por meio dessas fantasias, ele coloca ela numa caixa separada de tão forte que ela é. Mas não porque ela não seja uma manifestação de compensação cultural. Ele tá chamando isso de fantasia. Mas Fantasias, negações da realidade. Me espanta ele não chamar a arte de fantasia também. Nesse sentido específico aqui não, de fuga da realidade não. Tá. Mas pelo menos não foi assim que eu entendi, né? Mas é não, isso. Pode ser. Mas aqui é isso. Todas elas vão ser, no fim das contas, maneiras parciais de lidar com esse problema estrutural que a gente mencionou no início, né? Do conflito. Agora, uma pergunta antes da gente ir para o próximo tópico. Será que, se a gente assumir essa visão de infelicidade estrutural quase do Freud, que a gente viu até agora, né? A gente consegue lidar com isso de algum modo, você acha? Que a gente lida com esse mal-estar, com esse desconforto permanente? Partindo dessa concepção, não. A única saída que eu vejo é sair dessa concepção, que é uma armadilha, né? No final das contas. Ela parte de uma tendência
Uma tendência cultural ocidental que vem lá do século XVIII e XIX, do utilitarismo, né, que ficou expressa no utilitarismo inglês, do Jeremy Bentham, segundo quem a boa ação é aquela que maximiza o prazer, diminui a dor para o maior número de pessoas possível. Só que isso é uma balela, né? Isso não necessariamente indica o que é a boa ação ou o que perseguiria o homem. Ele parte, nomeadamente, lá de uma base supostamente biológica para dizer isso. Que é verdade que, biologicamente falando, nós buscamos prazer e nos afastamos da dor, isso para mim, é inegável. O que é, para mim, bastante refutável é que isso seja o critério basilar para a gente construir o que é a nossa noção maior de bem-estar, de florescimento da vida e tudo mais. Não é. A gente falou sobre isso no livro passado, no encontro passado, inclusive, sobre a sociedade paliativa. O quanto a nossa maneira de lidar com a dor contemporânea é muito nossa. Ela não necessariamente está presente no processo todo da civilização. A gente não precisa fugir da dor para ser feliz, em outras palavras. A gente só precisa ressignificar a dor. E, portanto, a gente pode sair da dicotomia, fugir da dor, buscar prazer. Desde que a gente atribua significados culturais diferentes para dor e prazer. Então, se a gente parte dessa noção, Freud está certo. Não tem como ser feliz. Agora, tem como ser feliz se você ressignifica a relação com a dor e com o prazer. E aí eu acho que o segundo ponto que a gente pode desenvolver um pouco mais, porque aí sim, acho que interessa mais pro tema da temporada, não que é o mais interessante do livro, né, mas pro tema da temporada, é que aqui que vai entrar efetivamente o conflito entre indivíduo e grupo, né, e coletividade, que é a civilização, a cultura, lá como a gente fez a diferenciação no início, ela tem uma função importante, da qual a gente não abre mão, de organizar o mundo, de gerar uma proteção ao indivíduo, inclusive, né? De nos defender da barbárie, nesse sentido de opor civilização e barbárie, né? E até de oferecer segurança, de oferecer sentido. A civilização, esse coletivo, cumpre esses papéis todos. Cumpre. Mas, nessa visão do Freud, isso é cumprido com um preço. Um preço que a gente não tem como não pagar. Que é, para que essa vida comum funcione, o indivíduo, o sujeito, precisa renunciar a uma parte importante daquilo que constitui a sua subjetividade. Sim. Que são suas pulsões, no termo do Freud, mas a gente pode usar aqui de forma mais barata, mais leviana, dos seus impulsos. São dois, principalmente, que ele diz que a gente necessariamente reprime para viver em sociedade. Os impulsos sexuais, os impulsos de vida, e os impulsos agressivos, ou os impulsos de morte. Famoso Eros e Thanatos, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso, depois você traz na sua fala. A gente vive constitucionalmente, a nossa subjetividade depende desses dois impulsos nessa visão. Um impulso de desejo, por isso um impulso sexual, né? Que o impulso sexual a gente não é um impulso de... Embora também, mas não é um impulso só de sexo, efetivamente, né? É um impulso de vida, impulso de geração, impulso de desejo. E os impulsos de destruição. Nós somos violentos, agressivos, a gente precisa expressar essa agressividade. Ela se manifesta na gente, independente da gente querer ou não. Sim. As duas coisas se manifestam na gente. Só que para essa civilização funcionar de modo ordenado, esses impulsos individuais precisam ser reprimidos, senão viraria um caos, né? Uhum. Senão a gente continuaria atendendo aos desejos e vontades de todos os indivíduos. Então, a gente não pode satisfazer todas as nossas vontades para viver em coletividade. Uhum. Quanto de indivíduo, a gente não pode agir conforme esses impulsos de desejo e de agressão. Sim. Quando eles surgem espontaneamente, a gente precisa controlá-los. E, portanto, a gente também não pode viver só para o prazer. Só para aquilo que nos satisfaz individualmente, para viver em coletivo. Essa renúncia que a gente faz é o que gera o mal-estar do título. Uhum. Porque para que o coletivo funcione e ele precisa funcionar, os indivíduos sempre estarão reprimindo alguma coisa em si. Sim. Em cada um de si, cada um vai estar reprimindo alguma coisa em si. Aqui, se o episódio fosse sobre psicanálise, a gente ia falar sobre outras... Onde que isso acarreta, né? Onde que isso acarreta, nos desejos, nas neuroses, etc. Mas não importa esse ponto psicanalítico aqui. O que importa para nossa discussão é: faz sentido entender a coletividade como necessariamente sendo repressora de vontades, de desejos, de impulsos individuais? E isso realmente gera um mal-estar para você? Como é que você entende isso? Faz sim. Faz muito sentido. Faz sentido porque
Viver em relação com outra ou outras pessoas é coordenar interesses, partindo da premissa de que não temos só uma mente que pensa a partir das mesmas bases, temos várias, teremos vários interesses. E se viver junto é um objetivo comum, e né? Por diversos motivos que você falou, para se proteger, para produzir mais, enfim, para, inclusive, expressar afeto. Eu preciso de outra pessoa para expressar meu afeto, a não ser que eu a escravize, mas aí eu vou ter muito trabalho também, porque para escravizar uma pessoa eu vou ter que ter ajuda de outras, eu vou ter que me cercar daquilo e daquilo. Até para escravizar alguém, para ser a minha pessoa escrava dos afetos, eu preciso de cooperação. Eu não vou conseguir sozinho, né? Então, é inevitável a relação. É inevitável conciliar interesses. E conciliar interesses não tem como. É abrir mão de alguma coisa para passar outra. É a famosa negociação. Então, assim, em alguma medida eu vou ter que me reprimir. Só que eu diria o seguinte: o modo de entender esses dois princípios, ele é muito didático, que é o princípio de Eros, de vida, e o de morte, né, de destruição. Mas ele é muito primário também, porque eu posso expressar Eros, eu posso expressar vida cooperativamente. E essa cooperação, ela não necessariamente é uma repressão. Não necessariamente é uma repressão. Eu posso ter uma cooperação que é expressadora de vida e que não me reprime. Eu só parto da premissa de que eu vou ser reprimido, e eu entendo as relações humanas a partir da dimensão do conflito e da hostilidade, não da cooperação. Tem o conflito e hostilidade, mas eu não posso resumir as relações humanas a conflito e hostilidade. Porque aí eu só paro de enxergar a realidade. Que tem realidades cooperativas muito existentes aí, promissoras e tal. Então eu diria que a relação implica administração de interesses, e a administração de interesses implica não impor completamente o seu e sim respeitar o do outro. Então, nesse sentido, há uma concessão, mas eu não concordo que há um mal-estar necessariamente. O mal-estar só existe se eu parto da concepção de que toda relação humana é conflituosa e belicosa e beligerante. Mas eu acho que não é. Bom, você trouxe um bom ponto, mas eu não sei se eu concordo. Esse é o momento que a audiência sobe, né, Gabi? Você não concorda? Não, mas na verdade não é que eu discordo muito, não. Eu só não sei se talvez a gente até concorde no final das contas, né? Que é... O meu ponto é... Eu acho que para entender que há esse mal-estar, não é necessário entender que a gente é só beligerante. Dá para aceitar que a gente tem relações cooperativas e que elas não parecem gerar esse conflito tão forte de interesses entre indivíduo e coletivo. E ainda assim entender que esse princípio conflitivo ele ainda é majoritário. Porque existir momentos cooperativos ou existir relações cooperativas não significa que o conflito não é ainda a base mais sólida das relações, digamos assim, né? Ou seja, aquilo que permanece mais. A gente é cooperativa, a gente precisa dessa cooperação, senão a gente não se juntaria em civilização. Seria uma... Ele está chamando de repressão de elementos da subjetividade. Ele não está chamando de exploração, ele não está chamando de dominação. A dicotomia que eu estou falando é competição e cooperação. Eu acho que elas são dicotômicas mesmo. Ou a gente está cooperando ou a gente está competindo. E tem as duas. Sim, mas conflito e cooperação não são dicotômicos. Eu concordo, só que eu acho que não é um conflito que ele está colocando aí. Eu acho que o conflito que ele está colocando aí é necessariamente um conflito de competição. Ou é o meu, ou não é o meu. E eu não acho que as coisas possam ser colocadas assim em termos de relações humanas. Ou eu me exprimo, ou eu sou reprimido. Não necessariamente. Eu posso escolher não fazer e isso não ser uma repressão. Por quê? Porque eu quero cooperar, eu não quero competir. Pois é, mas aí entra talvez o meu lado que gosta um pouco da leitura do Freud, Tu é psicanalistinha. Embora eu não concorde com tudo, que é concordar. Ela nega, mas ela é psicanalistinha. Não, porque concordar com o que você tá falando é assumir que a gente tem domínio consciente de tudo. Você acabou de falar, não, se eu quiser. Não, você acabou de falar, se eu quiser. Não falar que palavras não. Acabei de falar que tem as duas dimensões. Não tô dizendo que só tem uma. Deixa eu terminar. Se eu quiser cooperar, então não vai ter conflito.
não é uma questão de querer tão simples Eu, assim. eu concordo que pra tudo não, mas pra algumas coisas sim. Sim, mas é que pra algumas coisas foi a distinção que eu fiz desde o início. Dá pra ser cooperativo e ainda assim o conflito ser aquilo que estabelece o tom entre indivíduo e E eu sociedade? concordei Sim. com você, só que eu tô dizendo que não me parece, pelo menos até que alguém me esclareça, a noção de que o Freud está partindo. O Freud não está partindo dessa Que a noção de gente conflito que a gente está concordando, eu e você. Pelo que eu estou não sei entendendo, se a ele noção de discorda, conflito não. que ele tá partindo é a noção de conflito competitivo. Ele fala, parece que ele está partindo da noção de que ou a gente compete ou a gente não. Quer dizer, Ele nem tá falando em competição, ele tá falando em repressão. não, eu não tô dizendo a palavra que ele está usando, tô dizendo a noção da qual ele está partindo. Por quê? Porque se ele está dizendo que a sociedade reprime, ele está dizendo que ou eu satisfaço o meu desejo ou eu sou reprimido. E eu não acho que é assim. Pra Não, tudo, pelo não, menos. não, 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 você tá entendendo tudo errado. Porque não é isso que ele tá Você tá dizendo que eu sou burro? Você tá falando de uma maneira, eu respeito você, mas você tá falando de uma maneira burra. Porque ele não tá colocando a distinção, porque isso é simplório demais, assim, ou eu satisfaço meus desejos, ou eu tô sendo ele tá dizendo para que primeiro, ele tá assumindo que essa coletividade precisa existir. Então já não existe essa repressão nesse sentido malvadão de vamos reprimir todos vocês. Ele tá dizendo Não a falei gente isso. se organiza de um modo que coletivo, né? A gente se organiza de um modo coletivo que precisa abdicar aí sim, precisa abdicar da satisfação integral de desejos e interesses individuais. Porque se atendesse a desejos e interesses individuais de todos os indivíduos, não haveria coletividade Mas ele tá organizada. partindo da premissa de que só existem desejos individuais. Não pode existir um desejo coletivo, genuíno de cooperar? Não pode existir? Pode. Você acha Pois que é. existe? Acho Eu que acho que é uma nossa hipótese bastante coletividade, nosso razoável. desejo genuíno de coletividade é cooperar? Eu acho que não tô falando isso. Você tá o tempo inteiro me jogando pra um lado quando eu tô desde o início dizendo que tem os dois. Sustente teu ponto, homem. Eu tô sustentando, você que não tá deturpando o que eu tô falando. Eu tô Não, dizendo que não tem os tô. dois. Eu tô dizendo assim, o que ele tá dizendo é que só tem um. Eu tô dizendo, não, tem o que ele tá dizendo e tem o outro. Não, desenvolve melhor. Tá muito obscuro o que você tá falando. Existem maneiras de competir e, portanto, ou é o meu ou não é o meu. E existem maneiras de cooperar. Ou seja, genuinamente dizendo, eu posso querer dizer assim, eu não quero só impor o meu, eu quero que todo mundo coloque aqui de alguma maneira. Isso não significa abrir mão do que eu quero. Consegue exemplificar? Perfeitamente. Deixa eu só pensar aqui. Enquanto você pensa Não, com pensei facilidade. aqui. Eu posso, por exemplo, assim, numa situação, por exemplo, de não escassez. Situação de escassez, eu concordo que é competição inevitável, porque ou sou eu ou você. É escasso o negócio, ainda mais se for comida, mas o exemplo que eu quero dar é de comida. Uma situação de não escassez de comida, eu posso ter um desejo genuíno de cozinhar para todo mundo. Entende? E é um desejo que é meu e de todo mundo. É meu e de todo mundo. Eu realizo o meu desejo de cozinhar, que isso me causa, para usar uma palavra bastante psicanalistinha, tesão, causa tesão cozinhar. E o que me causa tesão para todo mundo também. Entende? Se a sua comida for boa. Brincadeira. É isso. Beleza, pode colocar essa condição também. Minha comida sendo boa. Aqui, por exemplo, causaria revolução. Nessa casa, se você quiser contribuir pro coletivo. Aí você já tá cuspindo no prato que você literalmente comeu. Né, Gabi? Eu acho que aqui vai virar um conflito. Tá Ninguém vai cuspindo sentir no que você tá prato que contribuindo pra comeu, coletividade. e cuspir no prato que comeu é um pecado, de origem bíblica. Vamos ter que trazer a Leila pra conversa. Eu vou chamar a Leila pra sentar aqui e ouvir esse teu exemplo. Então, a Leila é um bom exemplo, porque ela tem tesão em cozinhar e esse desejo dela é ao mesmo tempo individual, porque é dela e coletivo, não tem nenhum conflito, ela não tem que abdicar de nada. Isso é cooperação por excelência. Mas sabe qual é o meu problema? Me parece que você tá pegando exceção pra transformar em regra. Claro que não. Deixa eu terminar de desenvolver, porque me parece. É porque eu só quero que você não deturpe o que eu tô dizendo. É porque você me pediu um exemplo. Aí você tá dizendo que eu tô dando exceção. Eu dei um exemplo. Se você quiser, eu dou mais exemplos. Posso? Eu dei um exemplo. Posso? Fala. E pra desenvolver, eu preciso dizer o que eu achei e depois você discordar, senão eu não consigo falar. Vai lá. Eu vou bater nele, Gabi. Aí, por que eu tô falando que parece? Não tô dizendo o que você tá fazendo. Parece, jurídico, parece que você parece que você tá tomando exceção por regra. Porque, como eu falei desde o início, eu assumo e eu acho mesmo que o Freud também assumiria que dizer que existe um mal-estar não é dizer que todas as nossas ações coletivas são sempre repressoras de uma individualidade, de um subjetivo.
todas não. O que ele está dizendo é, a regra da coletividade macro para funcionar é que sujeitos abdiquem de impulsos que eles têm, porque eles não podem atender esses impulsos para que o coletivo funcione. Agora, que haverá momentos, e muitos, diversos, e o tempo inteiro, em que coincidirá que o desejo coletivo não te reprima, haverá esses momentos, vai haver esses momentos. Agora, isso não quer dizer que a regra, que é o funcionamento disso no macro, para que a civilização, e não o micro, para que a civilização funcione, eu preciso que indivíduos não atendam aos seus impulsos que virão o tempo inteiro, me parece razoável, entende? Agora, que as duas coisas podem coincidir, vez ou outra, sim, acho que bastante vezes, inclusive, mas isso não muda a regra que ele está Então você percebe que quando você fala os indivíduos atendem aos seus impulsos, você está partindo da premissa que existe um tipo de impulso? Eu estou dizendo que existem mais. Sim, mas o que ele está dizendo é, há 2 impulsos muito importantes para a constituição do ser humano, que esses 2 impulsos não podem ser plenamente satisfeitos para se viver em sociedade. Entendi. O que eu estou dizendo é que não tem só esses 2 impulsos. Sim, nem ele. Ué? Que só tem, não. Ele Até agora eu estava entendendo isso. Não, meu bem, de novo. Aí a gente pode voltar para a proposta que a gente mudou do podcast. A gente pode discutir o livro analiticamente, frase a frase. Vai vir um freudiano para falar Porque aí nos comentários. Exatamente, porque qual foi a nossa proposta? A gente vai pegar alguns elementos. Eu selecionei dentro desse argumento do Freud, para essa narrativa que ele está fazendo, ele traz 2 impulsos muito importantes. Não quer dizer que todos os impulsos humanos se resumem a isso. Quer dizer que, para a gente se comportar em sociedade, esses 2 impulsos serão sempre reprimidos com frequência, e isso gera um mal-estar. Não quer dizer que eles serão reprimidos 100% do tempo e que nunca haverá coincidência. Mas o Freud fala que tem impulso de solidariedade ou não? Aí eu não sei, não sou freudiana nesse ponto. Você que é freudiano, que está assistindo isso aí, ó. Se ele tem exatamente o impulso de solidariedade. O Freud fala que tem impulso de solidariedade? Coloca aqui nos comentários. Eu acredito que... E fala o livro. Só fala... Não, fala. Eu acredito que, se houver, eu apostaria que ele não é majoritário no Freud, ele não seria tão forte quanto são esses 2. Tá? Eu consideraria que ele não concorda com você, que a gente poderia ser tão pacífico assim. Caramba, de novo, ela tá dizendo que eu só concordo, só tô dizendo que tem um lado. E que o nosso impulso Quantas majoritário... vezes eu vou ter que repetir que eu não consigo falar. Hoje é porque você tá deturpando. Hoje tá impossível. Você tá deturpando o que eu tô falando. Hoje vai virar briga de verdade, não vai ser atuação não, porque eu não consigo falar. Você tá deturpando o que eu tô falando. Então fala aí. Você leu o livro? Não. Ah, então começa por aí. Tá enchendo meu saco, nem leu o livro. Ela apelou, né? Apelei. Você não me deixa falar, eu tive que apelar. Tá estudar? Você não me deixa concluir, eu tenho que apelar pro público. Preciso apelar pra plateia. Enfim, eu até me perdi um pouquinho, sinceramente falando, mas a gente tá falando dos impulsos. Tá, eu tendo a concordar com Freud, como você disse, eu sou psicanalistinha, eu não sou freudiana, eu nem tenho estudo do Freud suficiente para poder dizer isso. Eu concordo com algumas bases, no sentido pessoal, tá? Eu tenho afinidade com algumas teses psicanalíticas, não que eu as defenda firmemente. E me parece bastante razoável que a gente precise, para o coletivo funcionar, no sentido macro, abrir mão de impulsos individuais. Porque se a gente, de fato, atendesse a todas as nossas necessidades, acho que necessidade é uma boa palavra, porque não vem de uma coisa que você consiga analisar e dizer, não, é isso que eu quero, é uma necessidade. Todas as nossas necessidades forem atendidas, a gente não consegue viver em coletivo. Não consegue. Aliás, eu diria que nem precisa ir pro macro tanto, assim. Quando a gente fala de casamento aqui no podcast, por exemplo, a gente sempre traz essa visão. Que não existe pra gente, né? Essa visão tão bonitinha, às vezes parece bonitinha, né? De que a gente vai construir um relacionamento com base nos interesses satisfeitos das duas partes. Tem o indivíduo A, o indivíduo B, que tem seus interesses, suas criações, seus modos de vida, seus desejos, suas necessidades. E eles vão conseguir manter seus interesses, modos de vida, desejos, necessidades, criação dentro de uma relação que é a 2. E construir com isso algo que seja efetivamente conjunto. Para que esse conjunto se construa, é preciso que parte de necessidades individuais sejam, sim, abdicadas. E isso não quer dizer que vira uma por isso eu quis distinguir a palavra do Freud, né? Não quer dizer que isso vai virar uma exploração. Assim, você não pode ser você nesse relacionamento.
Não é isso quando a gente diz que existe essa abdicação de interesses individuais. Não é que você não vai ser você em absoluto num relacionamento, mas para construir um relacionamento, não dá para você ser puramente indivíduo. Existe uma parte do indivíduo que precisa ficar de fora para que o coletivo, nesse caso a dupla, né, mas que é um coletivo, para que a relação aconteça. A relação, assim como a conversa, que é um exemplo que a gente sempre traz, não é um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Isso são dois indivíduos. A relação de conversa é alguma coisa do indivíduo sair para que se construa um novo. E esse novo é coletivo. O relacionamento, para mim, de modo geral, é a mesma coisa. Por isso que eu tendo a concordar com ele. E aí, me parece que é o seguinte, se isso é verdade, existem dois caminhos. Um é, se você ignorar completamente que esse é o mecanismo, você vai gerar um sofrimento psíquico intenso. Ou seja, você é a pessoa que tá... Sabe a pessoa que fala... Que queria viver como indivíduo, mas se relaciona, casa, e ela passa o resto da vida jogando na cara do outro que... eu teria estudado, mas eu não estudei porque eu fui criar nossos filhos. Eu teria aceitado aquele emprego, mas eu não aceitei porque você queria que a gente tivesse... Quer dizer, eu queria, né, trabalhar com uma coisa que eu gostava, mas aí você falou que eu tinha que sustentar a família, e aí eu fui trabalhar com aquilo que eu trabalho hoje porque dava mais dinheiro. E a pessoa fica jogando isso pra relação o tempo inteiro, porque no fim das contas aquilo tem um sofrimento reprimido que eu não queria ter abdicado disso. Então eu não acho que essa visão diz que a gente não pode abdicar de alguma forma com alguma positividade. O ponto é, essas repressões acontecem e se elas não forem resolvidas, elas viram no jargão psicanalítico sintoma, ou seja, elas viram esse ressentimento, elas viram essa coisa que a gente remói, mas elas podem ser compreendidas e isso ser diminuído. Isso pode ser diminuído. Eu só não acredito que ele diria que a gente pode viver sempre entendendo essas e nenhuma repressão vai ter efeito. Mas que algumas a gente pode atuar em cima, eu acho que sim. Então, assim, a gente é infeliz no casamento porque abriu mão de parte do indivíduo? Não necessariamente. Mas dizer que isso não causa nenhum sofrimento psíquico, que as partes de um relacionamento de vez em quando não estão pensando, será que a minha individualidade está batendo com esse coletivo? Entende? Existe um mal-estar, mas esse mal-estar pode ser diminuído e pode ser sublimado de outras formas. Então, por isso que no fim das contas, eu acho que a gente nem discorda tanto assim. Só que ele, claro, ele vai trazer isso aqui numa intensidade maior do que a gente acredita, acho que talvez individualmente, eu e você, né? Porque nenhum dos dois aqui tem parte da visão dele de modo tão forte, né? Agora você pode falar. Agora tá liberado. Ai. Essa Evelyn, não sei não. Não sei não, viu? É um meme. Porque a gente fala muito assim no Norte e no Nordeste. Ih, fulano, não sei não, viu? Como eu falei desde o início, eu não tô negando essa parte não. Essa parte existe da dimensão humana. É tudo que você falou, eu assino embaixo. Só tô dizendo que existe outra. Que essa outra precisa ser complementar a essa que a gente tá trazendo agora, que é justamente o elemento de cooperação, em que o desejo do indivíduo se encontra com o desejo do coletivo. E eu não acho que seja exceção, não. Eu acho que tem muitas situações em que isso acontece. Isso precisa entrar na equação aqui para a gente entender as relações humanas. Mas eu também diria que... E isso nem é uma reflexão que eu traga do zero, não. Os psicólogos de linha mais evolutiva, por exemplo, como o Reich não. O Haidt, que você também gosta, eles partem dessa premissa de quando o contexto é de escassez, a gente tende à competição, quando o contexto não é de escassez, a gente tende à cooperação. Sim. E é disso que eu tô falando. O elemento da cooperação é muito importante para entender as relações humanas, dado o contexto. E parece que o Freud não está abarcando essa dimensão, que é muito necessária da gente abarcar também. Eu acho que talvez não esteja mesmo, não. O impulso de agressividade para ele é mais difícil de ser lidado do que o impulso de vida sexual, né? Que acho que ele acredita que dá para sublimar em arte, religião, ciência, em outras coisas. Tudo isso seria uma sublimação do impulso de vida. Esse impulso agressivo, que é o que gera competição, domínio e tudo mais, ele é menos sublimável, parece, pela minha leitura. E, portanto... Sublimar o quê? Transformar... Recanalizar, né? Recanalizar. Se aquilo é uma repressão, fica no seu inconsciente e gera sintomas negativos. Mas se você põe essa energia que ficou reprimida em outra coisa,
De alguma forma você lida com esse sintoma. O Nietzsche, quando vai falar sobre... Eu posso estar falando um monte de besteira, eu já falei que eu não sou estudiosa de Freud. O Nietzsche, quando fala sobre forte e fraco lá, né? Os dois modos de ser, ele fala que o forte é visto pelo fraco como sendo uma ave de rapina, como sendo alguém que só passa por cima dos outros. Mas quando ele vai caracterizar a psicologia desse cara, ele fala assim, no grupo dele ele é a pessoa mais dócil do mundo. Então, no grupo ele coopera. Ele só é a ave de rapina do grupo para fora. Então tem essa dimensão mais complexa. Ou seja, é tanto um impulso destruir e desejo sexual, quanto é um impulso cultivar laços mais profundos e cooperar. O Reich vai falar exatamente isso. É isso. A gente... O Reich e o Nietzsche falam sobre as mesmas coisas, só que o Reich fala com uma base mais experimental e o Nietzsche fala com uma base mais filosófica. É só isso que eu estava tentando colocar aqui na equação do Freud, para a gente complementar as relações humanas. Mas a gente já está há muito tempo aqui, a gente precisa ir para a reflexão final. Faz... Abre o balanço aí da temporada pra gente conseguir fechar o episódio de hoje. Quanto tempo tem, Gabi? Já tem 1 hora, eu acho. 1 hora. Então vamos fazer em 15 minutos aqui, eu vou falar 5, tu fala 5, a gente supera 5. Sublima, assim. Sublime. Eu penso que a gente já tinha conversado sobre isso nos bastidores, o quanto eu acho que a gente se perdeu no podcast, porque o nosso intuito desde lá do início era, com eles, estabelecer uma relação de aprofundamento e não chegar a mais gente que não conhece a gente. Tem um percentual ínfimo de pessoas que se inscrevem nos episódios do podcast, ou seja, que conhecem a gente a partir daqui. Mas o nosso objetivo nunca foi esse, né? Do início, pelo menos. Nosso objetivo era aprofundar o relacionamento com vocês que já conhecem a gente. E aí, para isso, a ideia era reproduzir as conversas que a gente já tinha, né? Na mesa da cozinha, porque ao fazer isso, a nossa ideia era que a gente trazia vocês mais para perto da gente, porque são conversas que a gente já tinha, a gente não planejava nada e tal. E à medida que as temporadas foram andando, a gente foi planejando cada vez mais. E eu acho que esse planejamento cada vez mais fez com que a gente se separasse da pessoalidade que a gente queria alcançar desde o início. E eu estava querendo voltar para essa pessoalidade, para esse propósito inicial. Isso implica em menos planejamento do que a gente vai falar, no sentido de estudar e tal, mas não implica menos dedicação. Eu só acho que a gente tem que ter um diálogo maior com eles, né? Que poderia vir por meio de comentários ou e-mails, por exemplo. Não sei. Não, eu concordo. Eu falei isso desde o início dessa temporada, que quando a gente se propôs a usar os livros... Bom, eu gosto muito de livro, quem acompanha aqui sabe, né? Então eu não tenho um problema com esse formato. Só que eu acho que ele, como você mencionou, ele não tá dentro do que a gente disse que seria o podcast, né? Uhum. A ideia do podcast é um pouco mais do que a gente fez hoje, embora hoje a gente fez um meio do caminho, na verdade. Mas é mais próximo do que a gente fez nos últimos. Que é não fazer análises de aula de alguma coisa, como a gente fez nos episódios passados, não explicar conceito por conceito, parte a parte, quantas divisões o livro tem. Que é muito rico, mas não é a proposta do podcast, que fique claro. Eu gosto de fazer isso, a gente gosta de fazer isso. Mas não era para isso ser feito aqui no podcast. Aqui a ideia era a gente falar de modo mais a partir do repertório que a gente tem construído, não de uma aula que a gente preparou para hoje, né? Conceitos surgem, filósofos, autores surgem na nossa fala porque eles fazem parte da base que a gente tem, de como a gente pensa a vida. E a ideia do podcast era que eles viessem dessa forma, como eles vêm naturalmente na nossa vida para discutir a vida, né? Ou seja, o repertório que a gente tem construído. Isso é diferente de estudar e trazer e organizar e sintetizar um conceito para ensinar aqui no podcast, né? Então, basicamente, acho que nessa temporada a gente acabou indo por esse caminho, né? Quando trouxe os livros. Porque quando uma vez que a gente traz um livro, a gente acaba querendo ser fiel ao livro. E eu e você temos isso, né? Quando a gente dá aula sobre um livro, sobre um autor, a gente quer defender o autor antes de criticar. Então, a gente quer que a primeira pessoa entenda o conceito. Então, às vezes a gente vai passar... Teve episódio que a gente passou o episódio inteiro falando do livro e a gente nem falou que a gente não concordava com aquele livro, por exemplo. Porque concordava, assim, né, com várias das teses do livro, porque não dava tempo. Porque se a gente ficou dando aula sobre o livro, sobra pouco tempo para que a gente possa falar de modo mais livre. E eu acho que espaço para isso já tem em vários outros lugares do que a gente produz. O que falta é que vocês cobram da gente, que é realmente um espaço onde a gente traga essas posições a partir desse repertório já formado. De modo mais livre e interaja com vocês.
E como a gente é muito professorzinho, uma vez que a gente traz os livros, a gente fica tentado a dar aula sobre eles. Eu gosto mais como é hoje, a gente trazer os conceitos soltos para discutir em cima deles e não dar aula sobre eles, dar aula sobre eles em outro lugar, né? Tem aulas aqui sobre várias coisas, inclusive. Então, acho que a gente pode voltar para o que a gente fazia antes, né? Que a gente fez até a temporada 3. Que é um tema, manter o tema. Um tema, mas um tema que a gente possa explorar de modo mais livre, né? O tema ajuda a fazer a temporada ter uma coesão, né? Eu sou contra até ter tema, de verdade. Quer tirar isso também? Eu queria. Tu trouxe o tema pra temporada. Vou te bater de novo. Mentira, porque desde que a Gabi falou que engaja quando a gente briga, eu vou brigar com você todos os episódios. Tá tudo armado. Tudo parte do show. Eu queria muito fazer com base em histórias reais, sabe? A gente se inspirou na Flor e no Manu, né? E eles fazem sobre isso. Eu acho que é um formato bem interessante pra fazer o que a gente quer fazer, que é aprofundar relacionamento com eles. Só que depende deles, né? Se eles embarcarem nessa ou não. Eles teriam que mandar histórias reais sobre as quais eles gostariam de ver reflexões nossas, né? E isso não teria um tema específico, teria histórias reais. Mandem e digam o que vocês acham, já que esse é o foco, acho que nada mais justo do que vocês dizerem em vez da gente. Os livros foi uma imposição nossa. Foi uma imposição nossa. Não pediu, não. Então, se você quer ouvir a história deles, é melhor ver se eles querem contar a história deles. Então, se você quer que seja esse caminho, né? Então, necessariamente, você vai ter que colocar nos comentários aqui uma história real pela qual você passou. Pode ser do tamanho que você quiser, que você queira ver comentada. E a gente faz os episódios com base nas histórias. Ou vocês só colocam que querem que a gente volte pro formato anterior, que é a gente discutir conforme a gente discute em casa mesmo, né? Essa proposta de ser uma conversa nossa. Então, vocês botem o que vocês preferem. E aí a gente atende vocês dessa vez. Aproveita, que normalmente a gente não atende vocês. Ou pode ser uma conversa também de efemérides da semana. A gente botando a fofoca em dia com o que tá acontecendo no mundo. Tu viu que estão disputando um bebê reborn? O que tu acha sobre isso? Pode ser isso também. Tu viu que a Virgínia chupou o microfone na CPI como se fosse um canudo? Pode ser isso também, né? Vocês querem fofoca, polêmica, ou vocês querem que a gente brigue todo episódio? Vocês querem que a gente volte a ser raiz e finja que briga o episódio inteiro? Algumas pessoas acham que a gente sai daqui e nunca mais se fala, inclusive. Eu acho que a gente tem que ter fofoca e briga todo episódio. Verdade. A gente tem os dois mundos, porque a gente tem aprofundamento de relacionamento e público novo. Eu adorava quando a Flo e o Manu brigavam, inclusive. Pois é. Bom, digam aí o que vocês preferem, então. Resumo da ópera, a gente vai encerrar hoje, né? Então a gente tem uma pausa de algumas semanas, a gente avisa vocês quando retornar. E a gente volta pra 5ª temporada, então já é a 5ª temporada. E aí o formato dela vai depender do retorno de vocês. Se vocês não derem retorno nenhum, a gente vai ter que tirar da nossa cabeça o que a gente quer fazer. Beleza. É isso? Temos um episódio? Temos um episódio e um fim de temporada. Fiquem com Sócrates e coloquem aqui nos comentários o que vocês querem que a gente faça. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.